pau! Salve, curiosos! Tudo tranquilo por aí? Olha aí, hoje temos um bate-papo interessantíssimo. Claro que para variar a gente já conversou de tudo aqui, né? Agora eu vou dividir um pouquinho com vocês. A gente está trazendo um músico, Bill Bonato, vai fazer um relato, vai contar um pouquinho da história dele aqui com a nossa santa erva, a maconha medicinal, a nossa cannabis. E temos ali nosso anjo, Miguelão. Miguelão, aquele de sempre, né? Olha, sigam nossas redes sociais, clica lá no sininho, porque o Miguel faz uns cortes maravilhosos no Instagram, que é para dar aquele aperitivo para você ir lá no YouTube. No YouTube vai estar a entrevista completa, o bate-papo completo. Então, clica lá, se inscrevam e acompanha a gente. Bill, seja muito bem-vindo. Salve. A casa Cannabicast é sua. Vamos bater um Salve. papo e você vai poder dividir com a gente um pouco dessa experiência maneira. Maravilha, Renatão. É um Perfeito. prazer enorme estar aqui. Agradeço demais pelo convite. Salve, Miguel. Muito obrigado por todo o corres aí, irmão. E, enfim, estou... Eu ia pedir para você uma pequena apresentação, porque eu vou começar a falar aqui, a gente já conversou de música e tudo. Quem é o Bill? Ah, o Bill não, né? O Virgílio. meu nome é Virgílio, mas a gente usa O apelido Bill. aí, Bill, né? E, bom, eu sou natural de São Bernardo do Campo, aqui pertinho, né? ABC Paulista. Moro desde que eu nasci, há 42 anos em São Bernardo. E me tornei um músico, né? Com o tempo. Isso sempre me chamou a atenção, eu fui me especializando aos pouquinhos e hoje agradeço muito por poder viver da música, poder servir a música, né? Tanto tocando quanto ensinando. Então é um grande presente aí que eu recebo, né? E eu tenho um histórico aí eu nasci com crises epiléticas, né? Eu sou um paciente epilético que E já nasceu. já nasci tendo essa questão, né? Quando eu era bebê eu já tinha algumas crises, né? E aí depois que eu cresci, cessou, né, bastante. Fiquei uns 14 anos sem ter crise. Aí depois com 14, 15 anos de idade mais ou menos eu voltei a ter as crises epiléticas, né? E sempre fiz tratamento com remédios alopáticos, o tratamento convencional. E, enfim, sempre ouvi dizer que a cannabis, ou maconha na época, eu não conhecia o termo cannabis, mas sempre ouvi dizer que a maconha ajudava nisso, mas nunca botei fé. Você ouvia aqueles boatos, né? Tipo assim, assim, acalma. Eu sempre tive uma conexão com essa planta. Tinha um interesse, tinha uma digamos assim. curiosidade, vamos lá. Tinha. E depois que eu conheci, eu passei a gostar dela, mas eu não botava uma fé que poderia me ajudar medicinalmente com essa questão. Apesar de já ter ouvido falar, eu achava que não era o fim que eu procurava, talvez, né? Não tinha nenhuma confirmação científica. É aquele negócio, então, né? o preconceito, ele existe em todos nós. Com certeza. Então você tinha aquele medo, puta, vou queimar meu neurônio? Vou ficar dependente, vou ter problema. Então todos nós ouvimos isso. Ou isso, será que isso ela vai segurar minha convulsão mesmo, sabe? Acho que era mais isso do que qualquer coisa, assim. Porque o prazer de... O recreativo você já conhecia. Já, gostava muito, me inspirava no negócio de música e tal, conseguia entender melhor, né? Sentir melhor, assim. Então, eu meio que entendia a cannabis, a maconha para outras finalidades, assim. Mas, enfim, só apresentando um básico, assim, né? Do que é. Aí, enfim, mais pra frente foi desenvolvendo o outro lado que eu me tornei um paciente canábico, aí houve uma história. Então, aí você tinha a crise, aí teve uma janela lá de 14 anos, Sim, vamos foi lá. Isso. E aí voltou a ter uma crise. Aí nisso você teve acompanhamento. Aí você procurou. Porque até eu não sabia que podia ter uma janela tão grande assim de ir e voltar. Aí teve um acompanhamento médico com alopatia, com medicamentos. Isso, comecei a tomar Gardenal, Rivotril, alguns remédios fortes, né? Foi assim, de 14 para 15 anos eu tive a minha primeira crise depois da infância, né? Eu descobri recentemente que eu sou um paciente, como é que fala?
refratário. Refratário. Isso, né? Eu não conhecia esse termo até então, que geralmente é o caso de ter na infância, depois voltar a ter, e nenhum remédio alopático dá o tratamento 100%. Assim, Exato, já dá uma você eficácia de tenta 100%. tudo e nada... Eu cheguei a tomar Gardenal por um longo tempo e mesmo assim eu tinha uma crise ou outra entre o tratamento. Não podia consumir bebidas alcoólicas, tinha que ter um sono regular. Sempre tive essa questão assim, que eu não obedecia muito. Isso que eu ia perguntar, você com a rotina de música, de ensaio, como é que é? Como é que consegue dormir? Então, isso era um problema. Apesar também que assim, eu nunca... eu comecei a viver de música depois dos meus 30 anos de idade. Antes disso, tá. eu trabalhava com TI, sempre trabalhei com TI, né, até os meus 30 anos. Eu tive um filho com 18 anos de idade, né, meu filho já está com 24, praticamente vai fazer agora em julho, né. Então eu sempre tive que fazer o corre mesmo para pagar minhas contas, pagar as dele, e a música, que sempre foi minha paixão... Era um hobby, você era da TI e tinha um hobby. Sim, sempre toquei, tive banda de punk rock, de reggae, essas coisas, toquei bastante instrumentos, toquei guitarra, baixo, batera, fui em todas as áreas ali, né? Mas o carro-chefe era o TI, que pagava minhas contas e, enfim, fazia a coisa acontecer, né? E, bom, esse tempo eu fui levando a música como esse hobby e tal, e aí eu consegui sobreviver mesmo da música a partir dos 30 anos, né? E isso foi legal, porque eu fui estudar música, cria novas sinapses mentais, né? Mexer com Sim, música exercita. foi algo que me ajudou, inclusive, nessas questões. Voltando à questão dos tratamentos, né, que eu fiz para epilepsia, Sim. inclusive os remédios eles fazem o cérebro funcionar numa frequência mais baixa. Isso, eles te dão uma ressaca também, né? Eles te dão Cara, eu atrasei para chegar aqui hoje, eu tô numa pegada punk, assim, de trampo, eu moro sozinho também, então eu faço meu rango, que lavo minhas cuecas e e limpo a vida não e para. faço tudo lá, então tem hora que dá uma exaustão e que, somando, que eu ainda tomo uma quantidade, né, de remédio alopático para segurar mesmo, é pesado, cara, e sempre foi assim, algo de eu ter que lutar contra uma inércia por conta disso, né. Então, assim, usar remédios alopáticos para o caso de convulsão, cara, eu prefiro qualquer coisa do que ter uma crise convulsiva. É a pior sensação que você pode imaginar, assim, cara. É uma coisa terrível. Eu sinto quando vai Não, e vir. você morando sozinho, É foda. que pica, porque assim, então, teve a convulsão. E aí? Não, o que eu faço? Na verdade, antes de ter a convulsão, eu tenho sinais que são... eles chamam de mioclonias ou crises de ausência, né? Tem Sim. esses dois tipos de situação que acontece antes de eu ter a crise. Então eu consigo prever que vai acontecer, eu consigo sentir. O que eu faço? Recentemente eu passei a deitar no chão ou correr Se para cama afastar. para não me machucar. E enfim. Te fazer uma pergunta. Eu tenho um conhecido que tem crise epilética e faz uso de canabidiol também. Uhum. E ele, conversando comigo, ele falou o seguinte: primeiro, a medicina do canabinoide, com a cannabis, ela faz você tem que se entender. Então, para você determinar a dose, você já tem que... Tô indo assim, tô indo assado, até você chegar na dose. Beleza. Uhum. Dimensionou a sua dose. Vai monitorar. Ele falou: Renato, conforme eu comecei a usar o canabidiol, antes eu percebia num intervalo muito curto, do tipo, putz, tá chegando. E aí, pum. Agora ele falou que ele aumentou a janela Da percepção. da de percepção. quando vai vir. Caiu Não, muito a com frequência. certeza. E ele falou assim: eu tenho tempo de... Porra, se eu tô cozinhando, eu paro, Uhum. consigo me afastar, tiro até se eu tiver de calças, eu tiro coisa que vai me machucar. Ele falou que ele consegue ter mais tempo. Então você também percebe, você Total. primeiro conseguiu se conhecer o suficiente para entender o que está vindo.
Isso eu já tinha Desde... um aviso. Tá. Que até os médicos falavam que era até uma vantagem. Que falavam, Porra, puta vantagem, você sentiu né? que vai ter a parada, para e deita, se acomoda para não se machucar. Mas nem Mas sempre internamente tudo funciona. E meu senso de disciplina também, ele está se desenvolvendo ainda, né? Às vezes eu sou muito emocionado. Eu já tive crise surfando quando eu era mais jovem. Eu tava no mar, E aí? as ondas estavam uma delícia, cara. E eu sentindo, dando um negócio. Vou ficar... Falando, Pô, morre mano, afogado, só mais caceta. uma ondinha, bicho. Tá mó gostoso. Sorte que eu tava com mais namorado e com meu filho. E eles viram e me resgataram lá. Eu não morri, Puta cara. que Mas pariu. eu tenho Aí, essa questão. mas tem que ter disciplina, né, caralho? Então agora eu tenho mais. Não, e a gente, toda vez que a gente fala da medicina, do tratamento com cannabis, eles sempre falam isso, que um ponto que é muito interessante é que a gente passa a ser o ator da parada. Cara, total. Então, você sendo um ator, você tem que dizer, eu tô porra, não aprendendo posso muito, dar um cara. mole desse. Não, bicho. Ó, assim, só pra fechar essa história da questão dos medicamentos, com a questão da epilepsia, eu tomei, como eu te falei, Gardenal, Rivotril lá no começo, com 14, 15 anos. Eu passei a ter crises bem mais espaçadas e não tão intensas, talvez, por conta dos medicamentos. Porém, os efeitos colaterais desses remédios, cara. Primeiro dia, eu lembro assim, as primeiras semanas que eu tomei esse Gardenal aí, puta, cara, eu tomava, ia dormir, dava um sono. Eu acordava no dia seguinte, eu dormia tipo 12 horas. Eu levantava da cama, caía pro outro lado. Ressaca, cansado. Tipo, sério, parecia que eu tava... E assim, o corpo acostuma, né? Mas, tipo, eu sinto que fica mais lerdo, que eu não funciono. Cara, eu tenho um pique do caramba. Eu, pivetinho assim, quando era criança, de domingo eu ligava pros amigos 6:30 da manhã. E aí? Vou pra sua casa, vamos brincar, vamos... Tipo, pilhado, cara. Sempre fui muita energia e esse remédio Ele tirou, segura. cara, poda, assim. Aí, beleza, continuei tendo crises, aí de alguns anos depois do uso do Gardenal, a gente tentou outro medicamento, passei com diferentes neurologistas para poder buscar outras opiniões, né? E a gente foi sempre mudando o remédio. Eu cheguei a tomar uns 4 tipos de medicamento diferente, até chegar no Depaquene, que é o que mais segurou. Eu cheguei a ficar 10 anos sem ter crise, mas com todos os efeitos colaterais rolando, mas tipo, beleza, não tinha mais crise, cara. Até voltei a tomar uma cerveja. Não é legal porque eu comecei a abusar também, sendo que o remédio segurava, então eu não tinha crise, podia ter uma vida comum, né? Normal, poder fazer né? as coisas, passar as noites sem dormir, enfim, acabei ficando confortável demais. O que aconteceu? Depois desses 10 anos que passaram, foi um pouquinho antes da pandemia, assim, foi tipo em março de 2020, que eu já tava tipo, beleza, que nem Vida lembrava louca. que tinha epilepsia e tudo bem, né? Acordava meio moado todo dia, mas vamos lá, né? E ainda com aquela informação da cannabis na cabeça, tipo, porra, a parada é antiepilética. Esse assunto começou a virar Em 2020, lembra? foi em O assunto 2020, foi quando começou começou a bombar de novo. o assunto veio e tal. E beleza, eu vivendo a vida, fazendo o que tinha que fazer. Pô, eu toco nas bandas, tava viajando, tava num auge assim de conquista, porque pra mim viver de música era uma coisa muito platônica, assim, sabe? Tipo, não era possível no Brasil você escolher, ainda mais eu que faço música autoral. Eu não gosto, assim, até faço tal, mas não é minha praia tocar cover, ter banda cover, tocar em casamento, fazer os trampos, jobs, assim. Meu lance é música autoral, é o que eu tô na música pra isso, assim. Lógico que eu faço todo o resto com o maior prazer, mas... Sim, sim. Aí, Você tem o alvo. O teu alvo não é o bar. E assim, passou a virar uma realidade. Então, tipo, porra, que legal, cara. Vamos lá. E aí eu fui vivendo isso.
tinha feito 3 turnês pra Europa, fui pra Jamaica, fui pro Chile, fiz vários rolês com meus trampos autorais, cara. Então eu tava tipo, Achei, né? tá tudo certo, né? Pra que eu vou querer mudar e tal? Enfim, vivendo Isso foi intensamente. 2019? É, Foi véspera, você falou véspera de pandemia. Pandemia foi 20. 2020, em março de 2020 que rolou o seguinte. Eu tava aí vivendo maravilhosamente, feliz e tal. Nem passava mais em neurologista para dar aquela manutenção preventiva anual, pá, sabe? Quando você tá funcionando. Pegava a receita do Depaquene lá com o médico camarada, para nem, manda a receita que eu preciso. Então, fui levando, cara, há 10 anos já de boa, até um certo dia que eu peguei a minha bike, fui dar um rolê, aí eu tive uma crise, não teve aviso, não teve nada, cara. E o que aconteceu? Eu tomei um rola que eu não vi, né? Tive a crise sem entender, sem perceber. Caiu. Quebrei meu punho direito, eu sou destro. Quebrei meu punho direito e quebrei essa mão, ralei tudo, caí que nem... Caiu um saco. Que nem bosta da bike, assim, cara. E acordei no hospital. Acordei no hospital de emergência, que é do lado da minha casa ali, eu caí na minha rua. Fui descobrir que eu ainda caí na minha rua, nem tinha ido dar o rolê, assim, uma sexta-feira à noite. E eu não sabia por que tinha acontecido, eu não sabia que eu tinha tido crise, porque eu volto sem lembrar nada, tal. Acordei no hospital, tipo, olhei tudo quebrado, cara. Fui no banheiro assim, olhei minha cara no espelho e falei, mano, o que aconteceu? Calma, o senhor teve um acidente de bike, pá. Quem me trouxe aqui? Não, veio um casal, te trouxe. Cara, aquilo ficou, eu falei, mano, o que aconteceu, né? Não vi. Enfim, resultou em 3 cirurgias no meu punho direito, que eu falei, será que eu volto a tocar? Isso né? que eu ia perguntar aí, pra musicalidade eu perdi aí. movimento, eu tenho dor crônica. Até dar um salve aqui, Dr. Gustavo Montoni. Parceiro, nosso é porra. irmão, que é Já anjo veio da aqui. guarda, cara. Gustavão, já veio aqui, Gustavo. foi um programa maravilhoso. Parceiraço nosso, um cara Não, ele do é bem. ele é um anjo esse cara, mano. Não digo só pelo que eu vivi, mas pelo que eu sei. Eu conheço um pouquinho ele, eu sei o que ele faz, eu sei quem ele é foda, cara. E ele é um ortopedista aí que me ajudou, me ajuda muito com essa questão aqui da dor crônica, do bom funcionamento para poder executar meu objetivo, que é tocar, né? E, enfim, depois desse acidente... Pô, foi acidente e veio a pandemia. Aí foi fudeu. na semana seguinte. E aí rolou que uma pessoa me mandou uma mensagem, cara. Até então eu não sabia que eu tinha tido uma crise. Eu tava, tipo, pirando a cabeça. O que aconteceu? Cara? Eu vim andando, alguém me atropelou? Eu fiquei nessa. E eu ia dormir, cara. Eu fechava o olho, começava a ficar com sono, eu vinha a cena de eu descendo de bike, cara. Até não sei aonde. E aí eu... Foi aqui que caiu o meteoro, né? O que aconteceu, cara? Eu levantava, o que aconteceu? Aí me olhava, nossa, mano. E pirando, cara, pirando aí. Foi louco, porque começou a pandemia, né? Aí chega uma mensagem de uma mina assim, e aí, Virgílio, você tá bem? Se recuperou? Eu falei, quem é você? Ela falou, não, eu e meu namorado te socorremos, tal. Você tinha caído de bike, não sei o que. Eu falei, poxa, muito obrigado pelo salve e tal. Eu falei, me ajuda aqui, como é que você me encontrou, né? Aí ela falou, olha, você tava perdido, sem saber onde você tava. Você, tipo, não... Você só falava, onde eu tô, o que eu tô fazendo aqui. Saía muito sangue de você e tal. E... ela não viu você cair também. Não, ela viu você cair. já estabacado, já. Aí eu me liguei, eu falei, puta, cara, eu tive uma convulsão, porque eu fico exatamente Porque apagou. o que acontece depois, eu fico depressivo. Ela falou que eu tava meio choroco, assim, meio, tipo, descreveu exatamente o que eu fico depois de uma crise, né? Cara. Aí eu falei, puta, eu tive uma crise. Realmente, eu analisei a parada e foi isso, assim. E aí, a partir desse momento, eu tava com todo o tempo do mundo, que era pandemia, eu tava de cama, aguardando fazer a primeira cirurgia. E, enfim, sem convênio, porque foi pelo Hospital das Clínicas lá de São Bernardo, né? Ótimo hospital, ótimos médicos e só agradeço, sabe? E aí eu fui estudar a cannabis, porque eu já tava com esse negócio na cabeça, eu falei, tá,
Vamos lá, tô com tempo, deixa eu pesquisar. Neurologista que manja de cannabis, vamos ver se eu Conversar. me convenço. Comecei a ver umas lives e tal. E eu me conectei com um médico lá, que é o Dr. Giovanni Massa. Ele é da Bahia, é um médico jovem e tal. E, porra, o discurso dele, assim, ele tava num podcast, inclusive, assim, não me lembro agora o nome desse podcast. Eu acho que era da turma lá da Unifesp, lá da Nova Recan, sim. se eu não me engano. E aí, porra, eu gostei demais, assim, e cheguei no contato dele e mandei, eu expliquei um pouquinho ali a história, ele falou, não, interessante, cara, vamos marcar uma consulta aí e a gente troca ideia. Aí marquei, pá, aí conversei com ele, fiz a consulta, tal, contei toda essa história, tudo, ele falou, meu, beleza, seu caso é epilepsia refratária, vamos começar a usar, só que você tem que fazer o desmame do outro remédio juntamente Junto com a entrada, o início do CBD, né? Beleza, começamos esse processo, falei, beleza, eu tô em casa, se tiver alguma coisa, né, vou estar aqui, tava aos cuidados, meu filho tava comigo, a hora eu ficava também na casa dos meus pais, no interior, porque eu tava, tipo, sem os dois braços, né, cara, não conseguia nem cortar uma cebola, assim, pra cozinhar, então, aproveitei e estudei, cara, fiz a consulta, comecei o tratamento, comecei a estudar, aí na época eu vi lá que tinha aquele curso da Unifesp, me inscrevi lá, tal, comecei a fazer, comecei a pesquisar por fora, eu tenho uns amigos também que cultivam, eu já cultivava também, não sabia, né, desse uso medicinal, quer dizer, sabia, mas não cultivava mais para eu ter ali, não precisar, eu gosto, né, sempre gostei de cannabis, de maconha, que a gente chama de uso recreativo, mas eu classifico tudo como medicinal, cara, porque me acalmava, me fazia funcionar de uma maneira melhor, assim, né. Então eu já cultivava e eu comecei a estudar mais sobre cultivo, sobre as finalidades, a medicina, porque, cara, isso me pegou muito. E foi uma etapa, assim, né, de desmame, adaptação, e eu fui sentindo, tipo, o Depaquene caindo a Vai dosagem. caindo, E deixa eu te perguntar, o doutor Giovanni, né? Giovanni. Giovanni Massa. Quando você conversou com ele, ele entrou com você. Aí a curiosidade, com óleo ou com a vaporizada ou fumada? Foi com óleo primeiro. Óleo primeiro? Ah, tá. Ele tinha consciência, né, que eu... Sabia que você já conhecia, já consumia, entendi. Totalmente. Sim. A única coisa que ele falou, assim, no começo, ele falou, toma cuidado com quantidades elevadas de THC, porque o THC é estimulante, neuroestimulante, e o CBD ele acalma. Então, no seu caso, como você está desmamando do remédio, se você tiver muita quantidade de THC, você pode vir a ter uma crise. Uma crise, por estar hiperexcitando o seu cérebro. Então, quando você fumar um pouco a mais, pinga um pouquinho mais de óleo de CBD, vai equilibrando isso aí, mas procura fumar menos, né? Então, e você vai suprir o seu corpo de alguma forma que vai haver até um desmame da própria exatamente. cara, que você vai... a ansiedade. Imagina como é que eu tava, cara, sem me mexer, sem poder nem estudar e... No meio de uma pandemia, é um transtorno. Assim. Por isso que eu fui... me enfiei em livro, me enfiei nas paradas e fiquei ali passando o dia nessas, né? Estudando mesmo o assunto, assim, pegando propriedade. E... Bom, enfim, aí eu notei, no desmame, já notei que eu acordava muito mais disposto. Acordava cedo com energia. Eu fiz uma cirurgia e meu pulso soltou. 2 semanas depois soltou da placa e marcou outra cirurgia. Foram 3 assim, cara. Não, e acabou que você foi mirando num lugar e acertando o outro, né? Porque hoje em dia a gente sabe da força que a maconha tem no tratamento de dor crônica, o auxílio que ela faz na dor crônica, na ansiedade. Então você foi acertando outras coisas com um tiro. Pra mim ia fazer a cirurgia e ia voltar tudo certo, tá ligado? Fisioterapia e tchau. Não, bicho, o bagulho foi punk aqui, cara. Não, cara, pulso, quantos ossos tem aí? Não, mano. Mas botar de volta. Direito ainda, cara. Botar de volta no lugar é foda. Foi foda. Mas graças a... Eu abriria, jogar um Super Bonder, uma fita e já era. Vai ficar igual o Playmobil, com aquela mãozinha assim. Tipo nós faz aqui com os Mickey, né, mano? Botar fita adesiva, goma e pronto, legal com o Playmobil.
Pro Não, mas Bill não funcionou, só funciona pro Playmobil, né? Porque, meu, é muita coisa. Mas é louco, mano. E o psicológico disso, cara, foi Porra. foda. Esse foi foda. Não, você cara. falou que melhorou, que acorda melhor. Você percebeu, por exemplo, eu percebi, eu também faço uso, né? Eu percebi na minha qualidade do sono e em sonhos. Você sonha pra caralho. Quem toma tarja preta não sonha. Até Eu fala falo, antes desliga o de dormir, disjuntor. cara. Desliga o disjuntor e você apaga e acorda no outro dia. E acorda Puta. cansado no outro Fodeu. dia. Agora, com o óleo, com a maconha medicinal, o meu sono, primeiro minha pressão baixava demais. Ah, Eu tomo remédio para pressão, então puta. até fazer Transmutação esse aí, acerto né? de dose, eu ficava com a minha pressão que normalmente é 14/9, ficava 11/6. Aí eu ficava assim, Ficar gelado. porra, um sono do caralho, e bocejando sem parar, puxando o ar, tendo Sei. suspiro. Aí eu falava, pô, não tá legal. Eu acertei. Mas a qualidade do sono com o sonho Bagulho é outra fita. é outra E coisa. você acorda, eu fico com o sonho o dia inteiro na cabeça, assim, praticamente. Dá pra escrever, dá pra tirar a ideia. E para a sua parte assim, a ansiedade, esse tipo de coisa, sempre precisa de um hobby, precisa de uma coisa para você focar e desligar Sim, do plano que tá sempre aqui, do plano, né? do plano. A música já te ajuda nisso, Porra. pra caceta. Não, total. E quando você tá equilibrado, bacaninha, mexeu também pra caralho Não, com a cara, tua... vou te falar que eu cheguei a ficar quase 2 anos somente com CBD mesmo e com THC, né? Sem alopático nenhum. Cara, foi a melhor fase da vida, assim. Que isso foi durante a pandemia, foi no final de 2020 que já tinha consolidado o tratamento, já tinha desmamado total do Depaquene, do alopático, então não tinha mais nenhum colateral, limpou. E, cara, eu tava com muita ideia, criatividade, disposição. Sério, teve dia, tipo, em um dia, que eu já tava, né, praticamente bem, assim, do punho já. Já tinha feito as cirurgias, só tava, tipo, voltando pra fisioterapia, ainda tava pegando força, mas eu já conseguia fazer as coisas. Eu acordava, teve um dia que eu acordei, limpei a casa, fiz um café da manhã, fiz rango, fui correr. Corri umas 3 horas, cara. Andei, caminhei e corri, não conseguia parar, ouvindo música, ouvindo podcast, tipo, e a cabeça É tempo de explodindo, maratona essa porra, cara. 3 Não, horas. muito pô. louco, cara. E cheguei em casa, fui estudei mais, sei lá, 6 horas, cara. Eu ficava Se sentindo bem frenético, mesmo, né? mas, Doido tipo, pra gastar energia. Cara, e compondo, mano, eu compus assim, tipo, mais de 10 músicas em muito pouco tempo, e arranjando, e ideia borbulhando, escrevendo arranjo, gravando, tudo sozinho, assim, cara. Eu tava tipo uma máquina, cara. E Foram 2 anos assim. foi, cara. E a cabeça funcionando muito melhor do que hoje. Que hoje eu voltei, eu tive que voltar. E aí o que aconteceu? Você teve uma crise? Aconteceu que as coisas voltaram, eu tava num ritmo de pandemia, que era tipo, cuidava da casa, fazia as coisas e tal, começou a voltar aos corres de tocar, de se apresentar. Ensaio e papapá, e o tempo começou a cessar, daí faz rolê pra tocar, você passa um fim de semana ou, sei lá, 5 dias dentro de um ônibus fazendo a turnê, vai pra cá, vai pra lá, tudo bem, ônibus nosso, mas, ou van, né, depende do lugar, ou avião, mas é aquela coisa, você não descansa, bicho, porque sai às 5 da manhã, roda o dia inteiro, chega, passa som, a gente é banda independente, a gente não tem... Aquela... Tem uma equipe, uma equipe. Sim, mas que tá aquela, com a equipe, gente, mas aquela equipe técnica para chegar antes de montar tudo. Não, a gente você não chega pra tocar, nós chega pra fazer o bagulho acontecer, cara. Então, todas as bandas que eu toco são assim, né? Praticamente. Então, esse corre todo faz parte, cara. E às vezes estressa, cara. Tipo, que nem hoje, pra eu poder vir aqui, eu deixei de fazer um ensaio. E a gente tá num período crítico lá, que estamos com bastante show. Tem músicas pra tirar, tem coisas pra... uma porrada de função pra fazer. Então eu tive que avisar, me programar antes, avisar o pessoal, deixar uns bicos tortos ali pra... Sabe? Aí tem hora que a autocobrança, ela começa
a Isso que eu ia estressar. falar. Então, foi a Mais rotina isso, diária assim. que te acabou te puxando de novo pra uma... Que eu fico meio culpado às vezes de tipo, puta, não vou poder me comprometer ali, não vou poder, puta. E essas coisas pesam, porque sofre por antecipação, né? Pô, então Aquela comigo coisa. você ficou tranquilaço. Toda vez que a gente tá negociando Não. esse namoro aqui há um tempão. Faz, cara. E eu falava, Bill, fica tranquilo. Não, mas tudo bem, eu fico, mas eu fico tipo. Tu viu? puta, Não, cara, eu falei, fico- porra. Dá uma tristeza que eu falo, mano, eu quero fazer, cara, e não rola. Porque a rotina, ela cara. enlouquece, né? Isso acabou me pegando e eu comecei a ter crises, cara. Voltei a ter uma crise ali, outra aqui. Tem um lance também que eu cuido das minhas plantas. Eu sou Porra, um paciente. Isso que eu ia te perguntar, cara. Você tem Habeas corpus. Você tem habeas Eu corpus. passei a ter, depois daquele estudo todo, eu fui atrás e, enfim, foi E- uma guerra de quase 3 anos para eu conseguir levantar tudo que eu precisava Sim. de laudos, de histórico, com a instrução dos meus médicos maravilhosos, Giovanni e Com Gustavo. o Gustavo. Além do advogado também sensacional, Dr. Douglas. E, enfim, também graças a. E aí a você ganhou Move você ganhou uma Mecan, família aos também, né? ensinamentos, Mano, Siddhartha Ribeiro, Eliana Nunes, né? O Siddhartha, eu li aquele Maconha, Saúde e Cérebro, que é o livro. Cara, eu comecei a ler o Oráculo da Noite dele. Esse aí eu não conheço. É. Só, eu começo, aí não arrumo tempo pra ter. Ler uma É página por difícil. dia, tá Eu ligado, quero tentar cara? conversar com ele aqui ainda no Canabicast. Nossa, cara. Ele é Professor um mestre, Siddhartha. né, cara? É só Eu- fazer o convite Eu aqui, já ó. vi os vídeos, Aí, umas lives Siddhartha. com ele, ó, Siddhartha, vou te perturbar, hein? Por favor, venha. Porque- Não, pode falar. Não. Ele, pra mim, foi uma das grandes referências. Eu vi na Unifesp, esses movimentos sempre Não, puxam me a chama gente pra atenção, isso. O cara é foda, né? E o livro dele foi antes dessa porrada de pesquisa. É isso que me impressiona, Entendi. sabe? Ele já tava com Eu tô tudo vendo, aqui, né? eles já tinham tanta visão do que ia se transformar. E não isso me sabe, deixa Isso é louco. de boca aberta, cara. Boca aberta total. Não, incrível, assim. Aí, legal, eu tive a ascensão, né? Experimentei, toquei ali o céu um pouquinho, né, cara? Eu falei, pô, é esse modelo que eu quero viver, cara. Pô, eu tô cabeça funcionando 100%, nunca estive tão bem, tão consciente, e, sinapses, os bagulho funcionando, sabe? Tipo, entendendo. Cara, te juro, até umas Cara, telepatia, Cara, bagulho sinistro. isso é de qualidade, sentir isso é uma- qualidade de vida e percepção, né? Juro, cara. A hora que eu tava, tipo, desmamado, assim, rolou umas telepatias, cara. Sinistras, assim, cara. Acho que abriu meu Wi-Fi. Não, Bluetooth. foi um bagulho louco, mano. Que eu falei, nossa, mano. E aí, já veio a queda depois, né? Que foi esse período de estresse, do corre todo, porque voltou a milhão depois da pandemia, só que Não, ficou todo mundo parado. os cachê eram abaixo, cara. A parada. Aí você tem que Então fazer você tinha que milhões. trampar muito mais pra fazer a parada acontecer. Eu tive que topar vários trampos que eu Que você não meu fazia foco, mais. mas que gasta uma. Sabe, você sair de São Bernardo pra ir pra Vila Madalena e ensaiar 2 horas, você fica 6 horas fora, porque é 2 pra chegar, 2 pra ensaiar, 2 pra ir embora, pra fazer um cachezinho bem pequeno. Vai dar, mano, no fim você vai ganhar R$ 150, sabe? Tipo, pra trabalhar uma semana inteira, assim, cara. Mas beleza, graças É a o que Deus, tem, já não. deu o que tem e vamos. Só que isso pegou, cara. Pegou. Não, pega a saúde, né? Fisicamente, Pega a assim, saúde. cara, Te derruba. E assim, passar horário de dormir pra escrever arranjo, pra poder tocar a parada no dia seguinte de manhã, pra. Enfim, várias funções vieram, né, mano? Porque As assim. aulas e tudo. E aí eu me peguei com isso aí, e o que aconteceu? Eu tive crises, comecei a ter crise, aí falei com o Dr. Giovanni, ele falou, velho, vai aumentando um pouco essa dosagem, vamos tentar chegar. Ele falou, e muito importante, cara, o sono. Ainda no CBD. Falando, vamos mexer na tua CBD, dose do CBD, Ele tá? não queria retroceder. Ele não queria voltar pra tarja preta. E aí eu... Mas aí ele vai falar alimentação, sono. Ele veio com o script dele, que é o ideal, mas eu falei, cara, minha vida não permite, e nesse momento eu não estou conseguindo ter essa qualidade de vida que eu deveria ter, né? Trabalhar, sei lá, 8 horas no máximo e o resto me cuidar. Não tá rolando, eu tô trabalhando 14, sabe? Tipo, tá difícil.
E sempre buscando me alimentar bem. E os horários, né? A merda, acho que a pior pra mim, nesse caso, seria os Às horários. vezes eu chego 11 horas, só que eu tô até esfriar o motor, cara. Aí vou lá, cuido das plantas, dou um tapa na casa, arrumo ali, tipo, como uma paradinha. Aí você vai desligando, você vai ver já é quase 1 da manhã. Então, a última carruagem já passou às 10h30, saca, mano? Segundo o que ele fala, velho, 10h30 é horário limite pra você deitar, pro seu sono bom acontecer e você de fato se alimentar disso aí. Fazer o seu organismo fazer a tua faxina aqui. Cara. Ele falou, fora isso, já era, a carruagem já foi, você não pega nunca mais, não adianta. Aí eu cheguei Dormir de 11 até meio-dia, não adianta. Mano. E melatonina, tomei um tempo, enfim. Aí eu fui aumentando, cheguei, mano, eu tava tomando CBD assim, demais. E aí isso é ruim porque dá um efeito rebote, ao contrário, né? E eu comecei a ter uma porrada de crise. E eu cheguei e falei, Giovanni, vamos lá pro Depaquene, mano. Senão eu não vou conseguir viver, mano. Eu falei, tá foda, eu não tô conseguindo levantar da cama. Começou a me dar até umas depressão, umas crises de ansiedade. Mano, eu tive umas crises sérias agora há algum tempo, assim. Poucos meses, assim. Até março, assim, tava tendo crise de ansiedade que me levava a ter convulsão, inseguro. Sabe quando você, tipo, tem que ficar quieto? Tava foda, assim. Nem THC 0, tava, tipo, a dor vindo. Porra, aí é o kit, né? Aí eu cheguei, ó, vamos ali no Depaquene. Voltar a fazer um trabalho. Eu falei, eu preciso trampar, cara, eu preciso correr com a minha vida. Daqui a pouco eu não saio mais de casa, bicho. Não vou mais conseguir pegar trampo, tô com medo, cara, tô vivendo com medo, né? E aí a gente retrocedeu, agora eu tô tomando o Depaquene numa quantidade menor do que eu tomava, mas que é uma quantidade segura, que eu tô, tipo, já há mais de 2 meses sem ter crise. E vai modular de novo. Tem uma parada que também tava além de todo o estresse, tem as plantas. Então eu tenho um sistema de luz, cara. Isso que eu ia te perguntar, cara. Eu não posso ficar exposto a essa luz, eu não tava me ligando. Eu ia cuidar, ficava umas horas ali cuidando das plantas e ela te afeta também. Eu cheguei a ter umas 2 crises nesse momento, assim. Aí eu conversei com o Giovanni, ele falou, cara, você é louco, você tem que usar um óculos de proteção UV e tal. Até meu óculos de grau aqui tem a proteção agora, né, cara? Eu ia te perguntar isso, você morando sozinho, cuidando das plantas, como é que você faz numa turnê? É tudo automático, a irrigação, tudo automático? Cara, eu tenho... Não é automático não tenho recurso pra isso. Eu falei assim, o cara tá com uma puta estrutura. Não é assim não. Infelizmente eu não tenho esse recurso todo. Mas, eventualmente quando eu fico fora, assim, eu tenho jardineiro fiel, né? Eu tenho outro brother que é paciente também. Que também manja. Ele é paciente, é um puta professor, o cara tem pós em cannabis e tal, e ele me ajuda muito, assim, cara. É um baita mestre aí, cannabis, então, sabe? Tudo bem. Então, às vezes quando eu preciso muito, assim, eu posso contar, ou eu faço eu dou uma leve exagerada nos cuidados antes de partir, né? Tipo assim, dou uma bela regada. Se eu vou viajar às 5 da manhã, eu acordo às 3. Dou mais uma ali, eu dou uma caprichada para eu ficar os 5 dias fora e voltar. Agora, ainda não aconteceu recentemente de eu ficar muito mais tempo fora, né? Mas aí eu já vou lançar, falar, ó, mano, cada 3 dias cola ali em casa e tal, é isso. Né? Passo a receitinha. Na verdade, ele vai saber cuidar. Ele manja, né? Porque você falou isso. Toda vez que eu converso com quem planta ou com quem produz, cara. O cara fala, ganhei uma família. Porque eu sempre fico pensando o seguinte, eu gosto de plantar, né? Então, assim, eu tenho maior dificuldade com isso, porque aquele negócio da rega dia sim, dia não. Uma coisa é você plantar, por exemplo, sei lá, mandioca, couve, que requer um cuidado. Agora, plantar, por exemplo, alface, rúcula, pimenta, pimentão, tomate é outra porra. Morango, é uns bagulho foda, né, e pelo que eu fiz o curso também com a Unifesp, Mas é tipo isso. Recomendo, curiosos. Também. Eu fiz o curso lá e a parte de cultivo, eu fiquei bobo da quantidade de informação. É um bebê. Você falou, a gente falou foi antes, né? Antes de ligar, que a gente falou sobre as pragas.
Então, assim, sim, cara, é o terror as pessoas imaginam que tá plantando feijão na escolinha, né? Algodão, Não, já. feijãozinho, aguinha e puff. Porra nenhuma. É um cuidado e É muito praga. louco. É praga. E assim, eu tenho umas plantas indoor que eu faço, né? E depois que eu tirei o meu HC, eu falei, Vou ter uma outdoor pra ver como é que fica. Chamou praga pra cacete, cara. Porque Porra, ela fica ali, ela fica aberta no sol lá, cara. Daí os bichos vêm tudo, aí você tá ali fora, passou, já grudou uma aqui na roupa que você veio cuidar das de dentro, já pegou e infestou. Meu último cultivo, assim, foi deprimente, assim, cara. Eu colhi menos que 1/3 do que era esperado por causa de praga. Eu tô numa entre-safra feia lá, cara. E é tão, assim, a gente, eu fico num dilema, porque a gente sente o seguinte, porra, o cultivo próprio, ele seria uma característica de acessibilidade, porque, Sim, porra, todo mundo poderia todo ter, mundo. só que Mas e os cuidados? não dá, só que não dá. É só quem quer meter a mão na massa. É que assim, ó, eu optei também, existem tipos de cultivo, né? Existe o cultivo mineral, que você pega um solo inerte, que é um solo... Sim, aquela terra vegetal, aquelas coisas assim que não tem nada. de nutrientes, assim. Sim. E você tem que alimentar. Geralmente é turfa misturada com perlita e vermiculita e acho que só. É inerte mesmo, é um solo zero propriedades, assim, né? E aí o que você faz? Você tem os minerais certinho que você compra. Hoje em dia tem os... NPK da vida. Virou gourmet a parada, né? Então a galera vende, esse kit aqui, você vai pôr esse aqui quando ela é bebê. Eu já vi os extratos 420. Você tem, não é nem o extrato, é tipo... os liquidinhos lá que você pinga mesmo. Por cada fase, tipo, germinação, florescência, tipo, caraca. ela precisa de potássio e magnésio aqui nesse período vegetativo. Eu não lembro agora, mas vamos supor que seja isso. Então o que você faz? Para cada litro de água são 2 ml aqui. Pum, beleza. Então eu vou regar com 5 litros, bota 15 ml da parada, rega a terra, tá tudo certo. Você vai obedecendo esse calendário que já é programadinho, cara. Dificilmente você vai colher plantas ruins. Porém, o cultivo mineral... Disso. Não, o custo também é caro, tudo é caro, velho. Para cultivar, seja mineral ou orgânico, o mineral você vai pagar caro, só que vai durar bastante também. Vale a pena, deve valer. Eu nunca estudei esse cultivo. Por quê? O mineral é sempre indicado quando você vai colher, você fazer um flush das raízes. Você lavar as raízes porque fica muitas substâncias tóxicas, químicas. Então você tem que lavar. Já é um cultivo que você meio que não é orgânico, cara. No meu caso, eu sou um paciente epilético. Para pacientes que têm Alzheimer, que têm síndrome de Down, que têm autismo, essas questões mais mentais, né? Não é recomendado até alimentação, sabe? Alimentos ultraprocessados. É sempre recomendado você ter uma vida mais natural possível, assim, né? Sim. Porque tudo isso pode influenciar. Eu posso ter uma crise de tanto comer porcaria, cara. Comer coisas processadas. Tipo, tanto que um epilético é indicado que siga uma dieta cetogênica. Eu estudo isso para tentar me manter, lógico, a gente não consegue ter a vida ideal, mas eu miro ali, né? Às vezes eu saio com um hamburguinho. Essa cetogênica é o quê? Cara, é comer, sei lá, tipo, por exemplo, eu vou fazer um brócolis, eu não deixo ele tão cozido. Deixo ele já, mais pra cru? Até tipo uma banana mais passada. Puta, cara, comer amêndoa, comer nozes, comer essas coisas, castanhas, gordura boa. Oleaginosas e tal, sei. Proteínas e gorduras boas, tipo ovo pra caramba, abacate, coco, são muito bons. Tipo, carboidrato já não é muito bom pra mim, saca? Então eu também não... evitar isso aí... Carboidrato à noite pra mim é uma bomba. Não, tipo... Pra mim não, acho que pra todo mundo, né? Porque pra ansiedade ele é uma bosta.
É energia, né, cara? Você Come uma açúcar, pizza, come uma porra dessa à noite pra E dormir. é uma delícia comer uma pizzinha. Porra, que merda, com Coca-Cola. Um hamburguinho, né, velho? Um Não McDonald's. pode me manifestar. Vou deixar vocês falando aí, cetogênicos. Mas é porque é isso, né, cara? Não, Só que a mano. noite é foda. De Não. dia, suave. Você é louco, mano. Eu mudei bastante os hábitos, assim, né? É muito importante. Eu sempre falo isso porque as pessoas, a gente tem que. Nosso papel aqui no Cannabicast é levar informação séria e de fácil linguagem. Porque as pessoas não podem jogar todas as suas angústias e desesperos no olhinho. Não, mano. Porque se o Olhinho é cara. só um detalhe, Se o cara, cara tá? não dorme, trabalha mal, Fuma tá 3 com- maços de cigarro. tá num por relacionamento dia, tóxico, empurrando com a barriga às vezes um relacionamento, Toma- fuma pra caceta, toma bebe um pra bagulho cacete. Não. Aí, meu, Aí o dá olhinho. três gotinhas não vai salvar, Aí vai meu falar irmão. assim, puta, esse óleo não presta. Ah, porra, Não, cara. você tem uma vida toda cagada, toda desregrada. Tu quer o óleo Mas do sabe o que é, Gummy. mano? Sabe por que a Não dá. indústria farmacêutica deu certo, cara? Porque o povo Vem de acredita esperança. na pílula mágica. É. Irmão. Todo mundo quer fazer tudo que sente, mas depois tomou um negocinho aqui que curou, velho. É. Tipo, o povo quer acreditar na pílula mágica, mano. Entope de gordura e toma um vasodilatador, É. toma uma simvastatina, Exato, uma mano. E valsartana da acha que vida isso e tá vai ótimo. resolver. Aí aparece o câncer depois, porra, cara, não. A gente infelizmente, sabe cara, que uma nada. vida. No próprio curso da Unifesp, tem às vezes eles indicam nos cursos, né? A alimentação ideal. Ah, sim. Puta, aqueles. Nada de salsicha, nada de hambúrguer, nada de processados. Processado, Cuidado não. com o leite. Embutidos, processados, Porra, o leite, carboidrato. cara, né? Aquele Não. leite de amêndoa, leite de coco. Putz, a gente sabe que isso. É. Assim, os antigos comiam porco, torresmo, banha, Sim, e sim. não tinha os problemas que nós temos. E a gente tem muito problema. É da alimentação, não tenha dúvida. É da nossa qualidade de Processado. vida. Como é que seu organismo vai lidar com uma parada que tem mais de 100 ingredientes, cara? Que nego Químicos, sabe. né? O bagulho chega lá, Uma margarina que dura a vida inteira, não estraga essas nem porcarias. formiga não come, né? Eu bati papo aqui com uma especialista em medicina ayurveda, Porra, quem que é? doutora a Margarete. Você Eu vai- vou ouvir, cara. Segue. Eu não consegui ouvir esse aí. E aí, batendo um papo. Foi a Margarete? Foi, Margarete. É. E aí, a gente conversando, e ela falando assim, cara, se você. O seu corpo, ele faz parte disso aqui. E ela falava, a gente não tem que comer fruta fora de época. Olha só. Nunca parei para pensar Que nisso. louco isso, cara. Porque Tá você, ali porque você tá ali faz naquela parte época, né, disso. mano? Nossa, que E ela louco. falava o seguinte, as pessoas que viajam, Aham. e eu viajava, eu passava, tipo assim, 15 dias num lugar, Aham. 15 dias em outro. Eu ficava trabalhando aqui e em Goiás. São Paulo e Goiás. São Paulo e Goiás. E meu corpo, ela falou, o seu corpo, o seu Veta, nunca se ajustava. Se estabiliza, né? Eu São vivia... países diferentes praticamente. Porra, né, mano? lá seco, aqui chuvoso. Sim. Eu vivi lá de uma forma, aqui de outra. Então eu vivia me ajustando na alimentação. Aí você começa a entender, pô, por que tem... As pessoas, já viu que as pessoas dizem, puta, eu viajo, eu não vou no banheiro. É isso, mano. É o corpo falando assim, porra, tem alguma coisa errada, vou me defender. Se fecha, Se né? fecha. Então eu falava, cara, aí a pessoa vai e volta, aí volta pra casa tem diarreia. Aí fala, É pô, mas eu não mesmo, comi cara. nada. Não, teu corpo tá se limpando. Aí eu falava, Caraca, gente, não olha pensei. que louco. É. E você vai vendo, pô, eu me amarro em medicina ancestral, Sim, né? A sim. cultura ancestral. Funcional, né? E a gente fala, porra, aí tudo vai se fechando. Por exemplo, Ah, canabidiol, uma vida melhor, uma alimentação melhor, lidar melhor com você e com os problemas, cara, aceitar as coisas. aceitar, escolher melhor as brigas. Eu fiz psicólogo, psiquiatra, cacete a quatro. Também. E é necessário, nunca levei fé. Não, Achava que era melhor bater eu papo com sempre meus fui amigos. explosivaço, mano. Hoje em dia eu consigo, tipo, ouvir. Deixa eu levar isso, hoje eu não tô bem pra falar sobre isso, saca? Ouvir já é uma... Não, você deixa passar, passou. Às vezes você nem precisa falar, depois se falar, você chega, meu, maior respeito, cara. Ó, achei que ali. Sabe? Tipo. Eu tinha... respeitar o tempo das coisas, né? Eu trabalhava, né,
loucura, lançamento de produto, aquela confusão. Tá sempre correndo atrás. Eu tenho um irmão que é da farmacêutica. Sempre correndo atrás. E eu brincava, quando eu faço meus e-mails assim, ó, não é para mandar. O e-mail assim, não faz ele, escreve ele, A hora que lê você estiver ele. respirando e fazendo, né? Mas não é para... Aquele que você quer quebrar o teclado, não manda. E isso é um puta aprendizado, porque tu manda esse, cara... A gente conversou isso. Creator, né? Pá, você pega a marreta, né? É uma palavra que eu vou falar, que eu vou ficar escravo dela. Falei uma merda aqui pros meus curiosos, Renato Ventura falando uma merda aqui pros curiosos, eu tô escravo dessa porra pro resto da minha vida. Um pensamento infeliz, uma colocação infeliz, eu vou arrastar ela. Então a gente aprende a ficar quieto e ouvir mais. Cara, total. E assim, isso tudo tá dentro... a gente ouve muito falar negócio de medicina integrativa e tal, e acha que é um bicho de 7 cabeças. Mas não é. É só respeitar a natureza, não é? É você tomar a tua vida pra você. Tipo, quem vai tirar o bio daí? As rédeas aí, quem que segura as rédeas? Quem botou o aí? bio e quem tirou. Quando você veio parar, porque eu sou infeliz, porque o sistema me colocou. Você não vai sair. Tem um... Tu tem que estar com a rédea. Tem uma parada tem que lá, né? Tem que ser o maestro da parada. Você é o condutor do seu veículo ou você tá no banco de trás de chapéu ali esperando alguém Rezando pra levar, ninguém né? bater. Filosófico, né? Nós gostamos, né? Mas é isso, cara. Eu acho que a bolha da galera que trabalha com... Que trabalha não. Que tá envolvido na cannabis... Ó, Miguel, ó o alerta singelo. Mostra, Miguel, o alerta singelo. Agora puxa pra você lá. 1 hora e uma caveira. Se eu estender, ele me mata. Olha, tem tanta coisa pra falhar. Mas é isso, cara. A gente com o trabalho, quem tá envolvido na cannabis, todos têm um propósito. Eu sempre brinco, né? Eu falo que a gente entra no amor, ou na dor, ou na curiosidade. Antes eu falava só amor ou dor. Agora tem a curiosidade, porque meus curiosos, graças a Deus, entram não só por amor, não só por dor. Mas a gente vai vendo que as pessoas criam propósitos. Até o cara que entrou, como nós já conversamos, entramos por curiosidade e por recreação. Foi. O cara começa a ver o seguinte, porra, Mas peraí, isso aí tá... eu tô me recriando, eu não tô só recriando, eu tô ficando melhor. Pô, o nosso saudoso Rafael Mecholan lá, que pesquisou em Israel, porra, ele tirou do quê? Ele tirou da brincadeira. Porra, por que isso é tão bom? E o cara descobriu a Nanda Amida. Vai. Que aí revolucionou. E a gente precisa de gente séria. Tá. Então, assim, o mercado hoje precisa de... Eu vou divulgar da minha forma. Sim. Da melhor forma possível, dentro da minha capacidade, dentro do meu conhecimento. E eu vou atrás das pessoas. Você tem um puta de um relato, uma puta... A gente vai atrás dos médicos, vai atrás dos estudos para trazer isso. Sabe o que eu tô entendendo, Renato? Que eu venho entendendo bastante de um tempo para cá. Tudo que a gente pode sacralizar, a gente deveria estar fazendo. No bom sentido, eu não estou levando para um sentido religioso, nem nada. Até porque minha religião é música, né? Mas, tipo, tudo que a gente pode sacralizar, a gente deveria estar fazendo. O que a gente não pode sacralizar, talvez a gente não... Como assim? Cara, tô querendo trazer, que nem você falou do lance recreativo da cannabis, né? Pra mim não... Passou a não ser mais um bagulho pra dar risada, pra estar com os amigos. E isso eu fazia lá no começo, com 18 anos de idade. A gente amadurece. Hoje, pra que eu uso? É pra eu meditar, pra eu ouvir uma música, pra eu fazer uma música, pra eu conversar, pra eu... Tipo... isso me eleva ganha um fim. Pra eu ter fins mais nobres. Exatamente, ela ganha um fim. Pra eu sentir mais gratidão, sabe? E mais empatia, ter mais fraternidade, para eu aumentar minhas virtudes como um ser humano, cara. Eu procuro mirar nisso, cara. Assim como eu me descobri depois desse acidente, eu falei, cara, eu tava vivendo... Eu não tava estudando tanto quanto eu deveria, eu tava com muita farra, tava curtindo, como eu te falei, eu tinha um remédio que segurava, eu bebia, eu fazia o rolê. Eu passei a entender que eu tenho que... Pô, eu comecei a estudar música com 30 anos... Pô, então não sei nada, cara. Eu tô ensinando? Não, calma. Eu tenho banda aqui, as pessoas me veem ali, eu sou uma figura pública. Então meu exemplo tem que ser foda, cara. Então eu tenho que sacralizar isso, mano. A música, a cannabis, o que for, cara. Eu tenho que fazer isso de uma forma
que eu vou servir. A nossa De exemplo, função, exato. eu acho que o ser humano está aqui para servir, que a gente tem o cérebro para pensar. Você sabe que o significado de samurai é serviçal, né? Um samurai, ele se especializa no serviço para poder servir, cara. Ele não é apenas um guerreiro, tal, ele é um servente, cara. Ele é especialista em servir. Samurai quer dizer isso, o termo. Então, eu procuro conhecer da melhor forma e o máximo que eu puder dos assuntos que me chamam a atenção. Hoje é música e cannabis, o que mais me chama a atenção. E eu tenho que servir isso bem. Por isso que eu preciso estudar e estar conectado e sacralizar. A gente isso, fala né? muito do preconceito, né? De quebrar o preconceito. E o fato de tirar a palavra recreativa e chamar de uso adulto já traz um pouco disso. É verdade. A gente fala do recreativo, mas na verdade quando a gente fala, quando falo, eu falo do adulto, porque eu já não passo mais pela minha cabeça o uso realmente de recreação. Porque para mim é um negócio muito sério. Mas, Vai virar um legado na minha vida. Mas você concorda que a farra também é saúde? Não, Às ela vezes mexe você a cabeça. fuma um com seus Então, camaradas eu tô falando fala que bosta. eu um falava- momento de... Eu achava que psicólogo não precisava. Não. Era bater um papo com meus camaradas. Não, você precisa do psicólogo, lógico. E você vai amadurecer, você, puta, muita gente trata os problemas realmente conversando, outros não. Ou os seus amigos não têm o conhecimento necessário para te tirar da tua zona de conforto e te questionar. Então isso mudou. Então eu tenho muito a agradecer mesmo. A minha vida sair do automático. Sim. O importante para mim foi sair do automático. Hoje em dia eu faço as minhas coisas pensando. Porque senão a gente começa a viver no automático e aí cai numa ladeira. Viver no presente, né, irmão? É isso. A gente tem que... Olha, eu vou agradecer, Miguelão. Curiosos, Muito espero grato. que vocês tenham gostado demais. Bio, muito obrigado. A porta está aberta Agradeço para você. demais. Você vai passar para a gente. Ainda não, vou abrir agora. Pera aí. Você vai passar para a gente os contatos, seus trabalhos, porque eu curti. Então, assim, vamos botar nos nossos cortes para a gente poder visitar o seu trabalho lá também, escutar a sua música, que é uma forma de terapia, né? Então vamos nos curtir aquela música. Curiosos, sigam nossos perfis, clica lá no sininho, se inscreva lá e vamos acompanhar os cortes do nosso Miguelão. É isso. Fiquem com Deus. Parabéns, Cannabiscast, pelo lindo trabalho, maravilhoso trabalho de vocês. Obrigado, irmão. Parabéns. Valeu, irmão. Valeu, Miguel.